Irmãos, quero convidá-los a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 5. Faremos a leitura deste capítulo para o que chamamos a atenção dos irmãos, para que atentem com reverência, mas também com alegria, júbilo no coração e na alma, aquilo que nos diz a inerrante palavra do Senhor. Daniel, capítulo 5. Assim nos diz a palavra de Deus. O rei Beltesazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Enquanto Beltesazar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tirara do templo que estava em Jerusalém, para que neles bebessem o rei e os seus grandes, as suas mulheres e concubinas. Então trouxeram os utensílios de ouro que foram tirados do templo da casa de Deus que estava em Jerusalém, e beberam neles o rei, os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. No mesmo instante apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei, e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos se relaxaram, e os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler a escritura, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Com isto se perturbou muito Beltesazar, o rei Beltesazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: és tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o espírito dos deuses está em ti, e que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e solucionar casos difíceis. Agora, se puderes ler esta escritura e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, terás cadeia de ouro ao pescoço e serás o terceiro no meu reino. Então respondeu Daniel e disse na presença do rei: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus presentes a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus, o Altíssimo, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e grandeza, glória e majestade,
Por causa da grandeza que ele deu, povos, nações e homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava quem queria e a quem queria deixava com vida. A quem queria exaltava e a quem queria abatia. Quando, porém, o seu coração se elevou e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Foi expulso dentre os filhos dos homens. Seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva como aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, e as tuas mulheres, e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então da parte dele foi enviada aquela mão que traçou esta escritura. Esta, pois, é a escritura que se traçou, Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado foste na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Então mandou Beltsazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltsazar, rei dos caldeus. E Dario o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Irmãos, vamos mais uma vez curvar a nossa fronte e buscar a presença do Senhor em oração. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos concede a nós de nos reunirmos em teu santo dia na tua casa, na tua presença, e nos debruçarmos sobre a tua santa palavra. Rendemos a ti, ó Deus, tributamos ao Senhor toda a glória, todo louvor e toda adoração. Não há outro Deus além de ti. Como disse Davi no passado em sua oração, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Por isso nós glorificamos e bendizemos o teu santo nome. Ó Deus, que o Senhor se compraza em falar-nos ao coração neste início de noite. Que sejamos, ó Deus, confrontados com a verdade insofismável da tua palavra e que sejamos, ó Deus, edificados, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Nós oramos assim, agradecidos por tudo, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto esmagador, ele tem um peso de glória, de excelência, porque no tempo em que Beltsazar reinava na Babilônia, na Caldeia, conforme o início deste relato, Beltsazar, à semelhança do seu pai, que na verdade não era pai, é uma prática usual do hebraico chamar de pai um ancestral importante, mas Beltsazar foi aquele que assumiu o lugar de Nabucodonosor. E à semelhança daquele, Beltsazar fez o que era mal perante os olhos do Senhor.
ele se ouve de modo repreensível. A palavra do Senhor nos diz, nos fala, descreve o perfil de um homem sacrílego, contumaz, rebelde, insolente, insano, totalitário, opressor, déspota, idólatra, escravo de muitas paixões, porque a passagem que estamos considerando inicia-se dizendo que ele promoveu um banquete, uma festa, a 1000 dos seus grandes. Veja o versículo 1. O rei Beltsazar deu um grande banquete. E esse banquete que ele deu aos 1000 era o escol da sociedade, era a nata. Uma festa regada a vinho, bebedeira, mulheres, concubinas, orgias. E como se isso não bastasse, Beltsazar foi além, porque se Nabucodonosor, seu antecessor, tirou os utensílios de ouro da casa do Senhor em Jerusalém, do templo, ele agora os utiliza nesta festa profana. Ele manda buscar os utensílios que foram trazidos por seu pai, que foram tirados do templo, utensílios santos, dedicados e consagrados ao Senhor, unicamente para o seu serviço. Aqui Beltsazar os usa, se utiliza deles, para o seu próprio prazer, dos seus convivas, das suas mulheres e das suas concubinas. Então, os utensílios foram trazidos, diz-nos o verso 3. E eles então beberam neles. O rei, os seus grandes, mulheres, concubinas. E mais, diz-nos o verso 4, que beberam vinho e deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Seguramente com esta atitude insana, translocada de Beltsazar, ele provocou zelos no Senhor. O Deus que é santo, que vela pela sua palavra, o Deus que é fogo consumidor, que não tem por inocente o culpado, o soberano de toda a terra, que julga com equidade. Nós, quando folheamos a palavra do Senhor, nós sabemos que o livro de Apocalipse, especialmente, ele vaticina o juízo final de Deus. Quando o Senhor Jesus julgará todas as nações, porque grandes e pequenos comparecerão diante dele. Mas a palavra de Deus também narra e descreve, registra acontecimentos da parte do Senhor contra aqueles que se insurgiram contra o seu ungido e que violaram a sua palavra santa, viva, inerrante, eficaz, poderosa, mais afiada que espada de 2 gumes. É o martelo que esmiuça a penha, é a espada do Espírito. E Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. E ele diz-nos ainda, num dos salmos, que devemos cumpri-los, os mandamentos, à risca. E Deus não poderia deixar impune, fazer com que passassem brancas nuvens a atitude insana de Beltsazar. Diz-nos o texto no verso 5 que no mesmo instante, eu creio que quando Beltsazar e seus convivas davam alguns goles
tomando aquela bebida e aquele vinho, ao mesmo tempo em que ele bebia, deparou-se na caiadura da parede com uma inscrição. Deus não perde tempo em manifestar a sua ira e em manifestar a sua glória, e Ele o faz todas as vezes em que os homens, de maneira incauta e rebelde, se insurgem contra Ele. Basta lembrar que no passado Deus puniu com o dilúvio aquela geração incrédula e perversa. Depois Deus destruiu aquelas cidades impenitentes, Sodoma e Gomorra. Puniu o seu próprio povo. Daniel está na Babilônia e ele é chamado de um dos cativos de Judá. O cativeiro babilônico, como o assírio, são sinais da manifestação da justa e santa ira de Deus. No mesmo instante, apareceram uns dedos de mão de homem e escreviam defronte do candeeiro, na caiadura da parede do palácio real. E o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então se mudou o semblante do rei. Os seus lombos se frouxaram, relaxaram. O seu semblante mudou completamente. As suas pernas tremiam a ponto de baterem uma na outra. Isso fez com que o semblante de Beltesazar ficasse transtornado diante daquele fenômeno. E ele então, mais que depressa, chama os encantadores, feiticeiros da Caldeia, para que possam lhe dar a interpretação daquela escritura na parede, feita com uma mão como que de um homem. E só para remirmos o tempo, diz-nos o texto que nenhum deles foi capaz de interpretar aquela escrita. Nenhum deles. O rei oferece prêmios e presentes, mas nenhum deles consegue interpretar. E isso causa mais assombro em Beltesazar e nos seus convidados. Era necessário desvendar aquele enigma. O que significavam aquelas palavras Mene, Mene, Tekel e Parsim? Diz-nos o texto que, para alívio do rei Beltesazar, a mãe rainha, veja o verso 10, mas o 9 antes diz assim: com isto, com o fato dos encantadores e feiticeiros não poderem interpretar a escritura, com isto se perturbou muito o rei Beltesazar, e mudou-se-lhe o semblante, e os seus grandes estavam sobressaltados. Imaginemos nós aqui por um instante, antes de partirmos para o verso seguinte, o verso 10. Beltesazar, em muitas coisas, foi semelhante a Nabucodonosor. Nabucodonosor teve também um sonho no capítulo 2, e ele queria que alguém interpretasse. Novamente, ninguém entre os caldeus, feiticeiros, encantadores e sábios da época puderam interpretar o sonho de Nabucodonosor. Daniel foi-lhe trazido à sua presença. Então Daniel explica, interpreta o significado do sonho de Nabucodonosor. Aquela estátua com cabeça de ouro, com tronco de prata e abdômen, as pernas de bronze, o quadril de bronze, as pernas de ferro, um pé e outro de madeira e ouro. E aquela pedra que, miraculosamente, vem na direção daquela estátua e a esmiuça e a despedaça. Então, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor falando dos reinos que se seguiriam ao dele.
e que esses reinos todos seriam suplantados pelo reino de Cristo, pelo Rei da Glória. E então Nabucodonosor, naquela época, Daniel ainda jovem, não é o caso aqui, Daniel é exaltado por Nabucodonosor. E é interessante que Nabucodonosor havia dito que, caso alguém não lhe desse a interpretação do seu sonho, todos os feiticeiros e encantadores seriam mortos, incluindo, porque Daniel estava entre eles, não como um feiticeiro, mas como alguém em quem havia um espírito dos deuses, como diz a rainha mãe na sua visão, na sua leitura, na sua interpretação acerca de Daniel. E quando Daniel soube que Nabucodonosor havia baixado um decreto de que se seu sonho não fosse interpretado, todos morreriam, Daniel chama os seus amigos, Sadraque, Mesaque, Abdenego, Misael, Ananias e Azarias, e então compartilha com eles sobre o edito de Nabucodonosor, e diz-nos o texto que eles se humilham na presença de Deus. E Deus concede a Daniel sabedoria para interpretar o sonho de Nabucodonosor. E quando Daniel é promovido e exaltado pelo rei Nabucodonosor, Daniel também promove os seus amigos. Diferentemente daqueles sábios encantadores de sua época, Daniel humilhava-se na presença de Deus. Sempre direcionava os holofotes para a pessoa de Deus. Diferentemente dos encantadores, dos feiticeiros e sábios de sua época, ali na Caldeia, diferentemente ainda e mais de Nabucodonosor e Beltesazar. Daniel estava ali como que andando na contramão. Era um moço e depois um homem do qual aquele mundo não era digno. Buscou em todas as horas e momentos magnificar, honrar, adorar e enaltecer o Deus de seus pais, o Deus de Israel. Que contraste, irmãos. Que contraste glorioso. Deve ser motivo de gratidão e louvor a Deus quando percebemos na igreja a maneira graciosa como Deus tem operado na vida dos seus. E os tem levantado no meio de uma geração corrupta, perversa e má, para fazerem diferença. Jovens que, como Daniel, não negociam a sua fé. Daniel disse a Beltesazar: os teus presentes fiquem contigo mesmo. Dê os seus presentes a quem o Senhor quiser. Eu não estou aqui como um mercenário, eu estou aqui como um profeta e eu vou interpretar a escritura da parede. Daniel não estava leiloando a sua fé. Daniel não se conformava com aquele século, a idolatria, a prostituição, o adultério, a orgia, toda a podridão existente naquela época e na nossa também. Parece-me que, digo isso com tristeza, parece-me que há pessoas na igreja hoje que de fato, desculpem o termo, a julgar pelas atitudes, pelo que dizem, pelo que pensam e até pelo que pregam e ensinam, parecem que estão leiloando a sua fé, só estão esperando uma oferta melhor. Se a oferta for melhorada, pronto. Segue após outros deuses. Negocia a sua fé no altar da idolatria. Quando nós lembramos que aqueles 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha, aquecida 7 vezes mais. Eles sabiam que podiam morrer. Eles contavam com essa possibilidade. Mas sabiam que Deus poderia não livrá-los da fornalha, mas na fornalha. E na fornalha Deus os livrou. Havia ali um 4º homem. O 4º homem da fornalha.
Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus honra aqueles que o honram, mas aqueles que o desprezam, ele rejeita. Daniel não estava preocupado com presentes. Daniel não estava preocupado com posição, com status, colocação social. Antes de tudo e acima de qualquer coisa, o desejo latente do coração de Daniel era glorificar o Deus do céu. Daniel vivia o presente com os olhos na eternidade, enquanto que Beltesazar, o slogan dele era comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Era a política do pão e circo. Alguma semelhança com os nossos dias, com o alto escalão do governo, no país do petrolão? É interessante que quando Daniel dialoga com Beltesazar, esse capítulo 5, se você olhar com bastante vagar, você vai perceber que ele é um resumo dos 4 capítulos anteriores. Porque a rainha mãe, a partir do verso 10, ela descreve para Beltesazar o que aconteceu com Nabucodonosor. Então ela sumaria, ela sintetiza quase que boa parte da história anterior ao capítulo 5. Veja como ela se expressa a partir do verso 10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Essa é uma expressão muito conhecida na Bíblia, né? Toda vez que alguém se dirigia a um rei, geralmente dirigia-se a este com estas palavras: ó rei, vive eternamente. Não sabendo ela, segundo o versículo 30 nos informa, que naquela mesma noite ele estaria morto. Naquela mesma noite. Ó rei, vive eternamente. Os homens vivem aqui como se nunca fossem morrer, como se fossem imortais. Por isso, desenfreadamente se entregam a toda sorte de dissolução e pecado. A morte os amedronta, como Beltesazar ficou amedrontado. As pernas tremiam, o semblante transfigurou-se, não apenas dele, mas dos outros 1000 que com ele estavam naquela festa profana. Se você olhar para o finalzinho do capítulo anterior, 4, você vai perceber que no reinado do seu antecessor Nabucodonosor, diz-nos a Bíblia que o coração de Nabucodonosor se exaltou e Deus o humilhou, fazendo dele como que um animal, um jumento, e ele estava ali comendo relva, tendo seu lombo umedecido pelo orvalho. Mas diz-nos o texto, no finalzinho do capítulo 4, que depois Nabucodonosor se humilhou diante do Senhor. Deixa o capítulo 5 um pouquinho aí, volta um pouquinho no capítulo 4, olha o que diz os últimos versículos do capítulo 4. Verso 34 do capítulo 4 em diante. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor,
buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou a extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras, e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. E é interessante, irmãos, porque a rainha mãe fala: Beltsazar, tem um cidadão aí, aqueles que o seu pai trouxe de Judá, dentre eles há um que atende pelo nome de Daniel ou Beltsazar. E ele tem um espírito excelente na linguagem dela. Mande chamá-lo, e certamente ele vai desvendar o mistério, o enigma dessa escritura. É exatamente o que o Beltsazar faz. Veja, verso 13. Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Parece que Daniel andava meio esquecido. Beltsazar não sabia exatamente quem era, onde ele estava. Por acaso você é esse tal de Daniel que meu pai trouxe dentre os cativos de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti, que em ti se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios encantadores para lerem esta escritura e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar interpretação destas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer. O que é que as pessoas têm ouvido dizer a seu respeito? O que é que falam de você? O que Beltsazar ouviu a respeito de Daniel foi o seguinte: que você pode dar interpretação e solucionar os casos difíceis. Alguém já lhe chamou para fazer algo parecido com isso? Talvez não para desvendar um sonho, uma visão, uma escritura, certamente que não. Mas quando alguém passa pelo cadinho, pelo vale, quando alguém está debaixo de sofrimento atroz, perseguição tenaz, ele lembra-se daquele irmão mais velho, mais experimentado, que já caminha com Deus já há muito mais tempo que ele. Procuram-no para isso. Vem cá, meu irmão, ora pela minha família, olha pelo meu casamento, está na corda bamba, e eu lembrei de você. É assim que se lembram de você? É assim que você é lembrado? Daniel foi lembrado como um homem temente a Deus, sábio, prudente, equilibrado, temperante. Tem tanto crente por aí destemperado. Diferentemente de Daniel, jactancioso, ensoberbecido, se vangloriando disso e daquilo, como se tivesse recebido alguma coisa que Deus não lhe houvera dado. É bom lembrarmos, reiterarmos, que Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus puniu Nabucodonosor, Deus vai punir Beltsazar pela sua insolência. Aqueles homens, reis, também imperadores, como Nero e tantos outros, queriam ser mais do que homens, queriam ser deuses, queriam ser adorados, objeto de adoração, razão pela qual os cristãos foram mortos e perseguidos nos primeiros séculos da história cristã, porque se negavam a adorar o imperador. Tinham lábios que professavam tão somente, tão unicamente o nome do Senhor. Daniel não está ali para promover-se a si mesmo, para tornar o seu nome conhecido. Daniel não está atrás de popularidade. Beltsazar nem sabia exatamente quem ele era, apenas ouvira falar a seu respeito. Precisou que a sua mãe lhe informasse, porque ele não sabia. Na outra extremidade, em relação a Nabucodonosor e Beltsazar, Daniel era um homem que temia Deus, era um jovem humilde. Quando ele
é chamado por Nabucodonosor para interpretar o sonho. Ele diz: Nabucodonosor, não pense que eu faço isso de mim mesmo. Eu mesmo não tenho estas qualidades. Ele direciona os holofotes para Deus, tira-os de si mesmo. É o que a igreja deve e tem que fazer em relação a Cristo. Convém que eu diminua e Ele cresça. Devemos ter nos lábios o Salmo 115 no coração: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória. Veja que, verso 17, Daniel responde a Beltesazar com as seguintes palavras: os teus presentes fiquem contigo, e dá os teus presentes, teus prêmios a outrem. Todavia lerei ao rei a escritura, e lhe farei saber a interpretação. Ó rei, Deus o Altíssimo, antes de interpretar, antes de satisfazer os anseios de Beltesazar, Daniel vai abrir um parêntese e lembrar um episódio não muito distante deles, cronologicamente falando. O Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, aspas, o reino, grandeza, glória, majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, povos, nações, homens de todas as línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria, deixava com vida a quem queria, exaltava a quem queria, e a quem não queria ele abatia. Quando, porém, verso 20, o seu coração se elevou, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante. Soberbo e arrogante, o seu espírito, o seu coração se elevou. Essa história nos remete ao passado, distante, mas sempre presente. Aponta para Satanás, e mais distante ainda no passado, aponta para os nossos primeiros pais. O que é que eles têm em comum? O desejo de serem adorados, reverenciados, divinizados. Parece que estão invertendo os valores da Bíblia. Nós divinizamos o homem e humanizamos Deus. Sorrateira, inadvertida, e gradativamente vamos descentralizando o culto da pessoa de Cristo, a sua glória, majestade, poder, honra. Mas o que Daniel está dizendo, e vai dizer a Nabucodonosor com todas as letras aqui, só para sumariar em uma frase, o que ele fala para Beltesazar é: o trono, Beltesazar, o trono não está vazio. O mesmo Deus que cumulou de riquezas o seu pai, é quem lhe dá vida. O apóstolo Paulo disse isso em Atos 17, em Atenas, né? É Ele quem nos dá vida, respiração e tudo mais. Nele nos movemos, vivemos e existimos. Portanto, a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor na igreja, para todo sempre. Mas o coração de Nabucodonosor se elevou, como também o de Beltesazar. Ele achava que podia pegar os utensílios e usá-los conforme bem lhe parecesse. Não sabendo ele que o trono nos céus não está vazio. Nele se assenta o Rei da glória, aquele que governa, superintende todas as coisas, tanto no céu como na terra. E a ele que Nabucodonosor, Beltesazar, nós e todos hão de dar contas. Por isso, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Busque amar os átrios do Senhor. Medite dia e noite na sua palavra para ser
venturoso em tudo quanto realizar. Não brinque com Deus como intentou fazer Beltsazar e recebeu a justa retribuição dos seus atos. Ele era profano, incrédulo, parecia-se mais com uma besta fera do campo. Quando, porém, o seu coração se exaltou, verso 20, e o seu espírito se tornou soberbo e arrogante, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Por que Daniel está contando essa história real a Beltsazar? Você vai entender agora. Versos 21 em diante. Foi expulso dentre os filhos dos homens. O seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com jumentos monteses. Deram-lhe a comer erva aos bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. É Deus quem estabelece, entroniza e destroniza. É Deus quem dá vida e tira. Ele, segundo Davi no Salmo 139, tem todos os nossos dias contados. Essa semana eu visitei uma irmã, eu não estou vendo ela aqui, mas conversa vai, conversa vem, aquela conversa doméstica em casa. E ela falou algo que eu já tinha ouvido, mas não me lembrava. Ela falou: pastor, a verdade mesmo é que a gente está na fila. E cada um tem uma senha. A gente só não sabe o número. A gente só não sabe o número. Está todo mundo na fila. O dia de Beltsazar já havia chegado. Naquela mesma noite, Deus ceifaria a sua vida. E o faria para manifestar a sua glória, seu reino sempiterno, que ele, e não Nabucodonosor, Beltsazar ou Dario, ele é o onipotente. O seu reino é o reino que jamais terá fim. Esses passam. Medo-persa, reino grego, depois romano, e por aí vai. Mas o reino dele jamais terá fim. Bendito seja o seu nome e a sua palavra. Queridos, isso deve nos inspirar. Isso deve estar sempre entre os nossos olhos, como disse Salomão. E como disse Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 10, verso 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Tudo quanto Daniel e seus amigos faziam ali, faziam para a glória de Deus. Do ponto de vista humano, social, psicológico, deveriam ser jovens estigmatizados, problemáticos, se sentindo abandonados, porque afinal de contas Nabucodonosor arrasou a cidade deles, destruiu o templo, trouxe os utensílios de lá para a Babilônia. Podiam estar ali se queixando e murmurando contra o Deus dos céus, mas não. À semelhança de José no Egito, eles se postam em fidelidade ao Senhor. Diante da morte, em face da morte, não amaram a própria vida. Eu não estou aqui exaltando a pessoa de Daniel, até porque o nome dele significa Deus é o meu juiz. Eu coloquei esse nome no meu filho por causa do significado. Deus é o meu juiz. Eu estou aqui exaltando, magnificando a pessoa de Deus e da sua graça que fora derramada abundantemente sobre os seus servos ali. Daniel está nos bastidores e Deus em evidência, para ser reconhecido por todos, grandes e pequenos, como Deus soberano,
onipotente, o que habita num alto e sublime trono. Agora veja, verso 22. Tu, Beltsazar, agora Daniel vai aplicar. Ele contou essa história, não foi por acaso, não foi porque tinha tempo sobrando, não. Ele remiu o tempo muito bem nessa hora. Agora, verso 22, ele aplica. Tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que sabias de tudo isso. Então, Beltsazar não era nenhum inocente. Ele não estava ali como quem caiu de paraquedas e não sabia de nada. Seja por tradição oral ou escrita, Beltsazar sabia de tudo quanto Deus realizara na vida do seu pai, Nabucodonosor. Como Deus o humilhou. Mas ele não aprendeu com a história. Ele não aprendeu a lição. Costumo dizer lá na igreja que o sábio aprende com o erro dos outros, o tolo aprende com os próprios erros. E Beltsazar foi tolo também aqui. Não aprendeu com o erro de Nabucodonosor. Não aprendeu a lição. E Daniel lança isso em rosto. Olha a ousadia de Daniel, fala isso para um homem cujo reino foi um dos mais poderosos da terra. É verdade que aqui já está num certo declínio. O apogeu foi realmente na época de Nabucodonosor. Mas ainda era uma potência. Mas Daniel, como profeta de Deus, não se furta a falar a verdade. Você não aprendeu com a história. Você não viu o exemplo amargo, negativo, infeliz do seu antecessor Nabucodonosor. O seu coração também se exaltou. Calvino estava certo quando disse que a mente do homem é uma fábrica de ídolos. Por muito pouco a gente se exalta, se orgulha, se envaidece. A jactância, a soberba e a arrogância, a prepotência assaltam o nosso coração. Por muito pouco, irmãos. Não precisa muita coisa. Nós somos assim por natureza. Se a graça de Deus não for conosco, se seu Espírito não operar em nosso coração, as Escrituras, nós seguimos nas pegadas, não de Daniel e seus amigos, mas nas pegadas de Nabucodonosor e tantos outros como Beltsazar. Beltsazar, você é filho dele e não humilhou o seu coração, ainda que sabias de tudo isso. Você sabia. Deus não o terá por inocente. Deus vai puni-lo. E Deus vai puni-lo mesmo. Pena capital. Deus vai tirar a vida desse rei. Como faz a tantos outros. Diz Paulo aos Coríntios 11, por ocasião da ceia: eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Deus tirou-lhes a vida, pelo simples fato, se é que é simples, não é? De terem se aproximado, se acercado da mesa do Senhor, de forma indevida, de modo a profanar a ceia, a santa ceia do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Temos que meditar nisto. Fazer desse texto objeto da nossa meditação, seguida de oração, humilhação na presença do Altíssimo. Caminhando para o final. Verso 23, e te levantaste contra o Senhor do céu. Quando ele fez isso? Quando usou os utensílios do templo na sua festa profana. Pois foram trazidos os utensílios da casa dele perante ti, e tu e os teus grandes, tuas mulheres e concubinas bebestes vinho neles. Além disso, Beltsazar, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, bronze, ferro, madeira, pedra, e eles não veem, não ouvem, não sabem de nada. Se soubessem, interpretavam aí essa escritura. Elas não sabem de nada. Mas a Deus
em cuja mão está a tua vida, e todos os teus caminhos a ele não glorificaste. Esse foi o grande pecado de Beltesazar. Não deu glórias ao Senhor. Idolatria, profanação. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, diz-nos o salmista. Não tem sido assim a vida de muitos? É o chamado vulgarmente de projeto ribanceira, é ladeira abaixo. Você se encontra com aquele irmão sazonalmente, e cada vez que você o encontra, mais preocupado você fica. Porque você percebe que cada vez que você encontra com ele, a sensação, a impressão nítida que você tem é que ele está se afastando, é que ele está tendo o seu coração endurecido pelo pecado, que a apostasia está batendo à sua porta. Então, Beltesazar, da parte dele foi enviada aquela mão, diz o verso 24, que traçou esta escritura. E agora Daniel está prestes a interpretar a escritura. É a seguinte: pesado foste na balança e achado em falta. Deus contou o teu reino e Deus dividiu o teu reino. Não, cada palavrinha dessa diz contar, pesar, dividir. Contar, pesar, dividiu. Os três últimos versos. Então mandou Beltesazar que vestissem Daniel de púrpura e lhe pusessem cadeia de ouro ao pescoço e proclamassem que passaria a ser o terceiro no governo do seu reino. Naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E Dario Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Irmãos, esses moços preferiram obedecer a Deus do que aos homens. Em momento algum negociaram a sua fé, a sua comunhão com Deus. Pelo contrário, honraram a pessoa bendita do seu Senhor. Aplicação, irmãos. Será que poderiam dizer de nós o que disseram de Daniel? Será que olham para nós como olharam para Daniel? Percebendo aí que, ainda que com palavras inadequadas, que havia algo diferente, algo glorioso na sua vida. Não é o que as pessoas dizem? Aquele moço, aquela jovem, eu não sei o que é exatamente, mas ela é diferente. Foi mais ou menos o que a rainha mãe disse de Daniel. Eu não sei exatamente o que é, eu acho que o Espírito dos deuses está nele, mas tem algo diferente nesse moço. Quando olhamos para ele, olhamos para os demais do grupo lá, percebemos que ele se destaca pela sua piedade, pela sua fidelidade, por ser um jovem íntegro. Talvez poderia ser dito de Daniel o que Deus falou de Jó, falando a Satanás: viste o meu servo Jó? Viste o meu servo Daniel? Reto, íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. Meu irmão, se Deus não pensar isso a nosso respeito, não importa o que os homens digam de você. Não importa. Se esta não for a maneira como Deus o vê, um crente piedoso, consagrado, temente, que ama Cristo, ama a sua volta, suspira e anela pelo encontro com o Senhor, pelas moradas eternas, pela bem-aventurança celestial. Se essas coisas não estão presentes no seu coração, você é o mais miserável, infeliz de todos os homens, pobre, cego
e nu, está perto de se curvar diante deste mundo, com as estátuas que ele tem erigido, como fez Nabucodonosor. E aqueles moços fiéis como Daniel disseram: fica certo, ó rei, que nós não nos debruçaremos, não nos vergaremos sobre diante da estátua que erigiste. Eles não tinham a sua vida por preciosa. Não. Que Deus nos abençoe, irmãos, a cada um. A gente olha aqui para o semblante de cada um e nós não temos a condição, somente o Senhor, de ver o interior, sondar o coração, o que perpassa a mente, mas eu imagino que haja pessoas aqui com o coração dorido, passando por lutas e aflições de toda sorte, natureza, grau. E a minha oração, a nossa oração é que Deus, em sua infinita misericórdia e graça, faça seu rosto resplandecer sobre a sua vida. O contemple na sua baixeza e humilhação. E que nos quedemos como Maria aos pés do Senhor. E rendamos-lhe de todo o coração, de todo o nosso entendimento, força e alma, toda honra, glória e louvor para sempre. Amém.